Ok, pessoal, vamos lá então continuar aqui com nossos algoritmos, né, fundamentais. Bom, só recapitulando, até o momento a gente viu esses 6 algoritmos aqui, né? Esses 6 primeiros algoritmos. Os 3 primeiros são algoritmos básicos. Os outros 3 são algoritmos que a gente chama de iterativos, né? A gente precisa encontrar um padrão que se repete, né? E agora a gente vai começar a ver esses 3 últimos aqui, tá? Esses 3 últimos algoritmos, eles trabalham com representação e manipulação de informação, tá ok? E aí a técnica que a gente vai ver nesses algoritmos, né, é que é realmente o que importa, né? São algoritmos importantes? São, né? O objetivo deles é mais computacional, mas a técnica que eles trazem, elas são usadas em muitos outros problemas aí de, de computação, ok? Bom, e aí a gente vai tirar aí também um momento da nossa aula para tirar dúvidas da lista de exercícios, tá certo? Quem tiver alguma dúvida, eu peço para que diga logo, né? A gente pode até começar a aula hoje tirando as dúvidas, já que esses 3 algoritmos que vão finalizar, eles acho que eles não aparecem aí na nossa lista, se não me engano. Então, a gente já pode aqui tirar dúvidas sobre a lista 4. Alguém quer ver alguma coisa aí? Alguma questão que não ficou clara? Tranquilo? Ok, então peço aí para que quem não começou, eu vou pedir para começar, ok? Isso é importante aí, essa lista número 4, tá? Beleza, vamos lá. Beleza, Brenda, joia. Então vamos lá, gosto assim. Muitas dúvidas para a gente ir tirando. Então vou começar aqui com a André, a questão 8. 6, 7, 8. Aí depois eu passo para a Brenda. Vou abrir teu código aqui, André. Ok. Essa questão é das experiências, das cobaias. Ela é uma questão um pouco mais complexa, mas ela é uma questão simples. Se a gente fosse classificar essa questão, era uma questão nível simples, né? Ela é bem simples, ela só envolve vários fundamentos aí que a gente está estudando, né? Na mesma questão, ela envolve vários fundamentos. Então, deixa eu pegar aqui teu código. Só está dando 5% de erro, então é algo bem discreto aí, bem simples que passando despercebido. Então, só para contextualizar aí, quem ainda não fez a questão, é uma experiência de laboratório, tá? Onde vão ser usadas várias cobaias para fazer uma experiência. Então, são 3 tipos de cobaia: coelho, rato e sapo. E aí, você no final vai ter que dar uma estatística, né? De quantas cobaias foram usadas no total, né? Dizendo quantos era de cada tipo. Então, a entrada vai ser sempre isso. Eu tenho um número dizendo quantas linhas eu vou ter em seguida.
né? Então aqui estão 10, significa que eu vou ter 10 linhas de entrada. Cada linha vai ter uma quantidade e vai ter uma letra dizendo o tipo da cobaia. Se é C é coelho, R é rato, S é sapo. Então aqui eu tenho 10 coelhos, depois foram usados 6 ratos, 15 sapos, mais 5 coelhos, mais 14 ratos, mais 9 coelhos, então vai tendo aqui. No final você tem que exibir as estatísticas, né? Ao todo, foram 92 cobaias. Dessas 92 cobaias, 29 são coelhos, 40 são ratos, 23 são sapos. E aí depois você vai dar o percentual, né? Isso daqui, 29 coelhos, representa 31,52% das cobaias. Rato, 40 ratos, representa 43,48%. E assim por diante. Beleza. Então aqui, beleza, o André criou um contador para cada cobaia. Perfeito. Então vou ter 3 tipos de cobaia, 3 contadores, né? Um para cada um. Aí começa com a leitura do número, né? Que é o número de linhas lá, perfeito. Vai fazer um for, que vai repetir N vezes, perfeito. E aí vai ler 2 valores. Leu aquela linha, fez o split, jogou no L, no C, né? Que é a quantidade e o tipo de cobaia. Fez o passe-int do L, que ele é um inteiro. O C, como o C é uma string, né? Como o C vai ser sempre uma letra, é uma string, então aqui não há necessidade de fazer isso daqui, tá, André? Mas não está errado não. Mas isso aqui não teria necessidade. Isso aqui seria apenas jogar a variável nela mesma. Mas não vai, não está errado não. Ok, aí aqui começa a contagem, né? Se o C for igual a S, significa que é sapo. E aí ele vai fazer sapo, né? O S, que é o contador de sapo, recebe S mais 1. Beleza. Se não, se o C for igual a R, é porque é rato. Então ele vai incrementar o contador de rato. Perfeito. R recebe R mais 1. Se não, então se não for S nem R é porque é C. Então é coelho. Então coelho recebe coelho mais 1. Então aqui ele está incrementando os contadores. Perfeito. Então isso daqui tudo está dentro do comando for. Só afastar aqui. Beleza. Então, isso aqui tudo dentro do comando for. Aí agora, quando ele sair do for, ele vai ter a variável total, que é a soma dos 3 contadores, perfeito. E aí agora ele vai calcular os percentuais, x, y e z. Coelho, sapo e rato. Então, beleza, calculou os percentuais. Aí agora é só exibir. Total, tantas cobaias. Já achei o problema aqui. Aí agora, total de coelhos, total de ratos, total de sapos. CRS. Perfeito. Depois, percentual de coelhos, percentual de sapos, percentual de ratos. E aí, coelhos, ratos. Pronto. Então vamos lá, André. Então a tua lógica está correta, você está fazendo tudo bem direitinho, conforme, né, os fundamentos que a gente está aprendendo. Aqui é só questão mesmo, cara, da informação. Então, por exemplo, essa primeira linha, 92 cobaias. Peraí, deixa eu rodar aqui para a gente ver. Não, vou nem rodar não, vou mostrar logo.
92 cobaias. Bem aqui, você precisa botar um espaço em branco, ó, porque senão o total vai aparecer colado com a palavra cobaias. Então, essa é a primeira observação. Depois vem total de coelhos, tá ok, é o C. Total de ratos, beleza. Total de sapos, perfeito. Com espaço em branco, até aqui, beleza. Aí agora vem o seguinte: percentual de coelhos, com duas casas decimais. O X é o percentual de coelho, perfeito. Aí depois, você tem que colocar o símbolo da porcentagem aqui que ele pede, ó. Porque o toFixed vai mostrar somente o número, né, com duas casas. Então aqui você vai ter que complementar com esse espaço por cento, para ele aparecer aquele símbolo. Aí depois vem percentual de ratos. Então a variável z é o percentual de ratos, tá até ok. Mas aqui a palavra, na verdade, vai ser ratos, né? E aí você tem que ter isso daqui. E finalmente, percentual de sapos. Então aqui é sapos, e aí você mostra o Y, que realmente o Y é o sapo. Pronto. Então com isso aqui, André, deve passar. Foi só na hora de apresentar a tua saída. Beleza? Ficou claro aí? Quer que eu repita? Beleza. Então, botar aqui, caso você queira dar um print aí só para seguir depois. Joia. Então agora a quarta questão da Brenda. Aí, André, submete aí para ver se foi só isso, aí tu me avisa. A quarta questão, vou abrir teu código aqui, Brenda. Pares ímpares positivos e negativos. Então, só contextualizando aqui, para quem ainda não fez, você vai ler 5 valores inteiros, ou seja, você vai usar aqui, né, vai ler 5 valores que ele vai fornecer, vai estar um em cada linha. Depois você vai mostrar essas estatísticas aqui. Quantos são pares, quantos são ímpares, quantos são positivos e quantos são negativos. Então, como ele quer quantidade, a gente já sabe que vai usar aqui aquele fundamento da contagem, né? Do algoritmo número 2 que a gente viu, contagem. Vamos ter que ter um contador que vai ser incrementado, né? De acordo com uma condição. Então vamos lá. Então vou pegar aqui o código da Brenda. Tá dando runtime. Vou exibir teu código aqui, viu, Brenda? Só para melhorar. Vou tirar essas 3 linhas aqui. Beleza. Então você tem 4 contadores, um para cada, perfeito. Par, ímpar, positivo e negativo. Joia. Aí você tem um for, que vai fazer 5 vezes o quê? Vai ler um número inteiro, perfeito. Vai ler um número inteiro. Aí o número
Se o resto da divisão por 2 é zero, é porque ele é par. Aí você incrementou o contador par. Tá todo mundo inicializado com zero aqui, perfeito. Se não, se for diferente de zero, é porque ele é ímpar. Ok. Então você tem aqui esses dois, esse if aqui fazendo se ele é par ou ímpar. Aí aqui tem um outro que vai verificar se o número é maior do que zero, aí você incrementa o positivo. Se não, se ele for menor que zero, vai incrementar o negativo. Perfeito. Aí agora vai exibir aqui valor par, valor ímpar, positivo e negativo. Aqui, Brenda, seguinte. Você precisa botar um espaço em branco bem aqui, ó, porque senão esse número vai vir colado com a letra V. E aí vai dar diferente, né? Então precisa ter esse espaço em branco bem aqui. Valores para. Aí aqui não tem esse espaço, ó. Não tem o espaço entre o R e o parênteses. Aí do mesmo jeito aqui, um espaço em branco aqui, valores ímpares, espaço em branco aqui, valores positivos, e valores negativos está ok. Pronto. Então, a princípio seria apenas isso daqui. Só que o seu erro, tá? Não foi um erro de wrong answer, nem de presentation erro. Ele deu foi um runtime erro. Por que, que ele deu um erro de tempo de execução? Eu vou rodar teu código só para você ver. Eu já vi qual é o problema, mas eu vou mostrar aqui. Linha 10. Ele deu erro bem aqui. Ok? Por que, que ele deu erro aqui, nessa linha 10? Ele não está identificando, né, um determinado identificador. Então o problema está nesse let aqui. O let, ele é com letra minúscula. Tá? Pode usar var ou pode usar let, né? Estou vendo que você está usando aqui o let. Poderia ser var. Mas então, se você for usar o let, tem que ser com letra minúscula. Aí agora sim, se eu rodar, aí ele vai começar a pedir os valores, né? Menos 5, 0. Menos 3, menos 4, 12. 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, 3. Então, Brenda, além do let, que tem que ser com letra minúscula, você vai precisar colocar esses espaços em branco aqui, ó. E tirar esse outro aqui. Beleza? Ficou claro aí, Brenda? Joia. Só botar aqui, se tu quiser tirar um print aí para ver como tem que ser. Ok. Vamos lá para a próxima dúvida. Vamos ver aqui, Ciel, então. 5% nessa mesma questão tua. É a quarta. O problema é bem aqui, cara. Ó. Vou só copiar para cá.
Fica melhor de ver. Beleza, todos os contadores. O problema é o seguinte: tá lendo, fazendo todas as contagens, massa. Aqui tá ok. Só que ele pede para ler 5 valores. Aí você fez o teu for começando do zero e indo até o número 5. De 0 a 5 são 6 números. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai tentar ler o sexto número. E aí o sexto número não existe. Aí vai dar o wrong answer lá quando ele tentar calcular. Então tu tira esse igual aqui, ó. Ou tu tira o igual, ou tu começa o i de 1. Para que ele faça isso 5 vezes. Ok? Faz isso que vai dar certo. Ficou claro aí, Céu? Beleza. Muito bom. Beleza, certo. Ele marcou a parte dos ímpares que provavelmente, como ele não leu nada, ele deve ter caído aqui nesse if aqui. Ok. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vou aproveitar aí para. Beleza.
Estão submetendo já, ótimo. Beleza, Céu, joia. Mais dúvidas aí, pessoal? Quem tiver dúvidas, quem não tiver, Sávio, é o seguinte, a próxima lista é de vetores, tá? E aí eu libero sempre essa próxima lista quando eu falo desse algoritmo aqui, ó. Eu introduzo vetores aqui, certo? Então hoje eu vou falar sobre esse algoritmo, na próxima aula eu vou falar sobre esse. E aí eu já libero a lista, tá? Agora, como esse semestre está um semestre muito muito conturbado, muito feriado e acochado, está muito acochado. Eu vou liberar essa lista, mas provavelmente ela não vai ficar mais para a V2, vai ficar lá para a V3, tá? Mas eu vou liberar ela na próxima semana. E aí também já vou falar qual vai ser o projeto de vocês para a V3, né? Qual vai ser o jogo que a gente vai trabalhar aqui na V3. Só mais na próxima semana a gente vê tudo isso daí. Na verdade, o jogo eu já sei, né? O que eu vou fazer é liberar para vocês o código dele, para vocês começarem a estudar. Mas aí, como ele usa vetor, aí eu prefiro esperar chegar lá no algoritmo número 8, tá? A V2, mesmo esquema da V1. Isso. Lista e prova. Aí na V3 é que é lista e trabalho, né? O trabalho. Se é o trabalho, pode ser feito individualmente ou de dupla, tá? Então, pode ser em grupo sim, mas é de 2 pessoas no máximo. Então vamos lá, mais dúvidas aí, pessoal? Quem tiver dúvida, então só para dar o gostinho aí para vocês, né, enquanto já a gente vai ver esse próximo algoritmo, o trabalho desse semestre aí de vocês, da turma de vocês, eu escolhi o Snake Game, né, o bom e velho jogo da cobrinha. Não, Jorge, hoje eu vou falar já já desse algoritmo 7, tá? O trabalho de vocês vai ser o jogo da cobrinha. Aí eu vou dar o código para vocês alterarem o jogo e implementarem uma série de funcionalidades que eu vou passar para vocês, né? Então o trabalho vai ser pegar o código, alterar o código para incluir as funcionalidades que eu vou pedir. O código é bem básico, é só a cobrinha se movimentando no tabuleiro lá. Não, cara, vai ser não. Vai ser Space Invaders não. Eu até tinha pensado, é um jogo que eu gosto muito, mas pelo como é um semestre que está muito apertado, questão de tempo e tudo mais, calendário, então eu vou fazer o jogo da cobrinha, que é um jogo mais simples no sentido de entender o código, né? Dá para entender o código mais rapidamente. A mecânica dele é mais simples do que o Space Invaders.
O layout, vocês vão colocar o layout que quiserem no jogo. O que eu vou passar para vocês vai ser isso daqui. Vou disponibilizar para vocês esse código aqui. Só para dar um gostinho aí. Então vocês vão receber um código que vai fazer isso aqui, ó. Tem só uma cobrinha que come uma maçã. Cada vez que ela come, ela aumenta de tamanho. Isso aqui é o básico do Snake Game. Aí o que vocês vão implementar a partir desse código, né, vai ser um Snake Game mais completo, com série de recursos aí de placar, de vidas, porque do jeito que está aqui, se ela bater, ela morre. Então vocês vão colocar vida, placar, vai ter obstáculo, né? Vai ter mais de uma comida, vai ser um negócio mais completo. Ok? E aí vocês podem, inclusive, mudar essas imagens aqui. Se quiser deixar o negócio mais retrô, aí os quadradinhos lá, os pixels, né? Se quiser fazer um negócio mais elaborado. Teve um semestre aí que o aluno fez um jogo da cobrinha com o tema do Dark Soul. Aí ficou muito legal. Mas aí vai ficar isso aí, vai ficar mais para frente. Próxima semana eu falo com mais detalhes sobre isso. Ok? Bom, então vamos lá. Então, não tendo mais dúvidas, Dark Souls da cobrinha, exatamente. Não tendo dúvida, eu vou falar aqui desse algoritmo da inversão dos dígitos de um número, tá? Só para a gente avançar aqui. Então, como eu falei no começo da aula, esses próximos 3 algoritmos, né, eles são algoritmos que se relacionam à manipulação da informação, né? Representação e manipulação da informação. Então, eles usam fundamentos que vocês já desenvolveram, já aprenderam aqui, né, com esses 6. Então, a gente vai aqui aplicar aqueles fundamentos na manipulação, né, de informação, que é a base da computação, né? Você usa computador, a computação para representar e manipular dados, tá? E aí esses 3 algoritmos vão trabalhar isso daí. Então, esse algoritmo número 7, ele vai fazer o seguinte, é a inversão dos dígitos de um número inteiro. Ou seja, o problema que a gente vai trabalhar aqui é o seguinte, eu quero inverter a ordem dos dígitos de um número inteiro positivo. Como assim? Você vai digitar, por exemplo, o número 7351, tá? 7.351. Aí você vai pegar esse número, é um número inteiro, não é uma string, tá certo? Você vai pegar esse número e vai gerar o número 1537. Ou seja, você vai inverter os dígitos desse número. Tá certo? Não vai trabalhar com string, você vai trabalhar com um número realmente inteiro. Professor, para que é que eu vou querer fazer um negócio desse? Né? Não, a técnica aqui ela é usada em algumas aplicações dentro da computação. Tabela hashing, que é uma coisa que quem é da computação aí vai ter lá em estrutura de dados, vai ver tabela hashing, recuperação de informação, aplicações em banco de dados. Então, isso é um algoritmo, tá? Que é usado como base para algumas aplicações aí da área de ciência da computação. Então, vamos lá. Alguém levantou a mão aí? Não, né? Beleza. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui?
do 7351, quero passar para 1537. Alguém tem alguma sugestão de como que a gente pode fazer isso daí? Alguma ideia inicial, pontapé inicial aí? A sugestão que eu estou pedindo, pessoal, não é necessariamente código, tá? Eu quero ideias. O que é que a gente precisa fazer, né? O que é que eu tenho que fazer? Partindo desse número, como é que eu vou gerar esse outro número aqui? Né? Então, por exemplo, bom, se eu tenho que inverter os números, os algarismos, eu tenho que começar pegando esse último algarismo aqui, né? Eu tenho que pegar esse número aqui e tenho que extrair o último algarismo dele. E esse último algarismo que eu vou extrair, eu vou colocar ele como sendo o primeiro algarismo, né, desse outro número aqui que eu vou gerar. Com uma variável temporária. Beleza? Vou ter uma variável temporária para armazenar isso daqui. Joia. E aí, Inversão de base. como? Repete aí. Inversão de base. Inversão dos números. Não, não vai ser inversão de base, não. É só inversão dos dígitos mesmo. A base vai continuar aqui, base decimal. Então vamos lá, deixa eu guiar aqui vocês. Como é que eu faço, dado esse número, como é que eu faço para pegar somente esse número aqui? Como é que eu extraio esse algarismo no 1 desse número aí que eu dei? Como é que eu faria isso? Eu tenho esse número, vou digitar, vou começar a fazer aqui. Então vou ler aqui um número, ó. Número inteiro. Número inteiro positivo. Como é que eu vou extrair aquele algarismo lá? Aquele dígito lá, o último dígito lá. Vou criar aqui uma variável auxiliar, que o Céu falou. Vou chamar essa variável de algarismo. De auxiliar, como ele chamou. Pronto. Como é que eu vou extrair o último algarismo e colocar nessa variável auxiliar? Como é que eu poderia fazer isso? Não importa o número que eu digite, eu quero uma maneira de pegar esse último algarismo aqui. Se eu digitar, por exemplo, esse número aqui, eu quero extrair o 6 dele. Vocês sabem como fazer. Vocês já usaram essa técnica, só precisa agora lembrar dela, né, que ela pode ser aplicada aqui. Vocês aprenderam ainda lá nas primeiras listas. Como é que eu vou extrair esse número 1? Bom, tem uma ideia?
Seguinte. Você pode dividir esse número por 10. E pegar o resto dessa divisão. Então, se eu dividir isso aqui por 10, vai dar 735. E o resto é 1. Então, se eu dividir isso por 10 e pegar o resto da divisão, eu consigo pegar o 1. Professor, mas isso vale para qualquer número? Vamos ver aqui. Se eu dividir Porque esse está número alterando o local da vírgula, né? Dividindo por 10. exatamente, isso mesmo. Se eu dividir isso daqui por 10, né? Na verdade, essa divisão vai dar a parte inteira, né? Vai ser isso daqui, ó. Que o 10 vai tirar a vírgula aqui depois do 5 e vai botar aqui, ó, antes do 5. Então aqui eu vou ter 94730. E aí o resto vai dar 5. Então sempre que eu dividir por 10, o resto da divisão vai me trazer justamente aquele último algarismo lá. Tá? Então, esse é o princípio que a gente vai, né, usar durante todo o algoritmo que a gente vai criar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o número e vou dividi-lo por 10. E o resto da divisão vai ser justamente o primeiro número do meu, o primeiro algarismo do meu número invertido. Se o último número for 0, também é a mesma coisa? Não altera em nada? Se o último número for 0, boa pergunta, vamos fazer aqui. Se eu dividir isso aqui por 10, vai dar 736. E aqui vai dar 7360. E o resto vai ser 0. Ou seja, eu consegui pegar o último algarismo lá, que era o 0. Então, esse truque, não vamos chamar truque, essa técnica, né? Ela vai permitir você pegar o último algarismo lá do número, sempre. Né? Do número inteiro. Independente do algarismo. Sempre que eu divido por 10, o resto da divisão vai me dar o último algarismo lá. Aí o que é que eu vou fazer? Esse último algarismo que eu extraí aqui, ele vai ser o primeiro algarismo do número invertido lá que eu vou criar, né? Então, esse número 1 aqui, que restou, ele vai ser justamente esse cara aqui. Eu vou até chamar aqui o meu número invertido, vamos dizer agora. Pronto. Peguei o primeiro algarismo do meu número invertido. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse próximo algarismo aqui, ó, o 5. Como é que eu faria agora para pegar o 5? Por 100 agora? Ou só funciona com 10? Bom, se eu pegar esse número aqui e dividir por 100, vamos fazer o teste aí. 7351.
Se eu dividir isso aqui por 100, o que é que vai acontecer? Isso daqui vai dar 73. Aí aqui vai dar 7300. E o resto vai ser 51. Então, se eu dividir por 100, eu não vou ter apenas o número 5. O 1 vai vir junto. Então, como é que eu posso fazer para extrair apenas o número 5? Você multiplica por 10 e soma o dígito de fora. Multiplica por 10. Quem? O 735. Multiplicar o 735 por 10. Aí volta ao número anterior. Não sei. Você está no caminho certo, mas está só... Está no rumo certo, na direção certa, mas tem só que corrigir uma pequena coisa. Ciel, é o Ciel, né, que está falando? É. Uhum. Bom, a questão aqui é o seguinte: se eu quero pegar o 5, a gente pode fazer esse mesmo processo com isso daqui, ó. Observa que esse resultado, a parte inteira da divisão, ela já está no ponto para eu fazer a mesma coisa. Como assim? Se eu pegar o 735 e dividir por 10, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai dar 73, aqui vai dar 730 e o resto vai ser 5. Então, o que que acontece? Se eu pegar esse resultado aqui e repetir o processo com ele, eu vou ter o próximo algarismo, que é o 5. Aí o que é que eu faria com esse 5? Eu acrescentaria ele aqui nesse meu número invertido. Aí aqui bastava eu acrescentar o 5 no número 1. Mas aí agora eu vou fazer uma pergunta. Como é que eu acrescento o 5 depois do 1? Se aqui não é uma string. Como é que eu transformo o 1? Como é que eu vou transformar o 1 em 15? Porque se eu concatenar, eu não posso concatenar, né? Eu não vou concatenar. Por quê? Porque eu estou trabalhando com número. Então, se eu fizer isso daqui, né? Se eu tivesse string, isso daqui ia resultar realmente isso daqui. Estou trabalhando com número inteiro. Então, se eu fizesse isso, o 1 com 5 ia resultar no 6. Só que eu quero uma maneira de pegar o 5 e colocar depois do 1 para que eu tenha um número 15. Como é que eu posso fazer isso? Você multiplica 1 por 10 e soma 5.
Opa, vamos ver lá. Eu tinha aqui um 1. Aí agora o Ciel está dizendo o seguinte: pega o 1, multiplica por 10 e soma com 5. Aí isso daí vai dar 15. Legal. Então agora vai funcionar. Eu tinha antes o 1, aí agora vou pegar o 1 que eu tinha antes, multiplico por 10 e somo com 5, né, que eu extraí aqui dessa divisão. E aí deu 15. Então o número já está começando a crescer, ó. Está começando a ficar invertido. Legal. Então o que é que a gente está observando aqui? Me parece que está aparecendo um padrão, né? Um algoritmo iterativo. Ou seja, há um padrão aqui que provavelmente vai se repetir. Vamos fazer mais uma vez essa operação que a gente fez, para ver se vai resultar no que a gente quer, né? Vamos usar aí o algoritmo iterativo, né? Então vamos lá, o que é que eu fiz? Eu vou pegar o resultado dessa divisão, 73, a parte inteira da divisão, e vou fazer o quê? Vou dividir por 10. Quando eu dividir por 10, o que é que vai acontecer? Ele vai extrair o último algarismo aqui. Ou seja, vai dar 7, aqui vai dar 70, aqui vai dar resto 3. Ou seja, eu tenho agora o número 3 como resto, e eu vou acrescentar esse 3 nesse 15 aqui. Como é que eu vou fazer para acrescentar o 3 depois do 15? Bom, Ciel disse o seguinte: multiplica o número por 10 e soma com esse novo número, que é o 3. Se eu fizer isso, 15 vezes 10, 150, mais 3, 153. Então, parece que o negócio vai dar certo, né? Algo indica aí que a gente está entrando aí num processo, né, num padrão iterativo. Vamos executar mais uma vez? Vamos executar mais uma vez? Então, vou pegar aqui o 7. Vou dividir por 10. Lembrando que o 7 é esse cara aqui, ó. Vou pegar o 7 e vou dividir por 10. Quando eu dividir por 10, isso aqui vai dar 0, né? O resultado inteiro é 0. Aqui vai dar 0. E o resto é 7. Então, beleza, ó. Peguei o último algarismo que sobrava. O que é que eu vou fazer com esse resto aqui? Eu vou acrescentar esse resto lá no nosso algarismo, lá que eu estou criando agora, né? O número invertido. Então, vou pegar esse número aqui, ó, e vou multiplicar por 10 e somar com esse resto aqui que apareceu. Então, 153 multiplicado por 10, somado com 7, vai dar 1573. Então, agora, né, eu acrescentei, desculpa, 1537.
5, 3, 7. Então, agora eu tenho, né, o 7 depois do 3. Vou repetir mais uma vez? Eu preciso? Não, acabou, né? Não tem mais algarismos para fazer isso. O que é que está me dizendo que eu vou ter que parar? Qual vai ser a condição que vai fazer a gente parar essa repetição? Quando eu chegar aqui em 0, ó, eu não tenho mais para onde ir, né? Zerou, não tem mais número para eu acrescentar. Então, esse número aqui é justamente esse número aqui invertido, ó. Tá? Então, eu consegui fazer a inversão dos dígitos do número. Diga aí, Ciel, pode falar. Essa técnica funciona só com números positivos e inteiros? Ou negativo também funciona? Ela vai funcionar com números inteiros, tá? Agora, com números negativos, ela funciona também, ok? Só que aí, quando o número for negativo, você vai precisar tomar o seguinte cuidado. Qual é? É uma boa pergunta. Se o número fosse esse daqui, ó, menos 7351. Então, você pegaria o número, o módulo dele, né? Se o número for menor do que 0, você pega o módulo dele, faz a inversão dos dígitos, e aí depois, né, faz 1, 5, 3, 7. Aí troca o sinal. depois você multiplica por menos 1, que é para ele poder ficar negativo. Então, se fosse colocar num código, no final ia ter que multiplicar por menos 1. Isso. Só para manter o mesmo sinal. Beleza. Beleza? Joia. Bom, para finalizar, vamos para o código, né? Vamos para o algoritmo. O padrão a gente identificou, né? O padrão iterativo, o que é que se repete. Vamos botar isso em forma de algoritmo. Então, já temos aqui um número. Como é que eu vou fazer para pegar esse resto aqui? Então, eu vou chamar a variável auxiliar aqui de resto. O resto a gente já sabe como fazer. Mesh.trunc. Eu vou pegar o número módulo 10. Número módulo 10. Né? Então, resto da divisão, deixar aqui assim, o resto da divisão é só pegar um número, fazer módulo 10. Aí eu pego o resto da divisão. Beleza, tá aqui, ó. O número módulo 10, o resto vai ser 1. O que é que eu vou fazer com esse resto? Eu vou acrescentar ele aqui, né? Multiplico por 10, acrescento o resto. Mas eu vou multiplicar quem por 10? O número que eu estou criando agora, um número que eu vou chamar de invertido. Vou chamar aqui de invertido. Tá? Esse número invertido, eu vou fazer o que com ele? Eu vou multiplicar por 10 e vou somar com o resto. Aí o resultado eu acrescento de novo lá no invertido. Bom, só que para isso aqui funcionar, o invertido já tem que ter um valor prévio, né? A primeira vez que eu executar esse comando, o invertido precisa ter um valor, né? Então, o que é que eu vou ter aqui? Na primeira vez, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o resto
eu posso colocar isso daqui, ó. O número invertido vai começar com 0. Aí eu vou multiplicar por 10, e isso daqui vai dar... Desculpa, vou multiplicar por 10, somar com 1, e isso daqui vai dar 1. Então, na primeira vez, vai ser necessário eu ter esse número invertido inicializado com 0, para que na hora que eu somar com o primeiro resto, o resultado seja ele mesmo. Então, observe que agora eu tenho um padrão aqui completo. Ó. Ele começa com 0, eu multiplico por 10 e somo com o resto. Como é o primeiro resto que eu estou pegando, o número invertido aqui vai começar com 1. Tá? Lembrando que isso daqui é o invertido. Aí no segundo resto, vou fazer o quê? Eu pego o valor do invertido, que é 1, multiplico por 10, somo com 5. Então vou até botar aqui, nessa cor aqui, para destacar que eu estou pegando sempre o valor anterior. No terceiro resto, eu vou pegar o invertido, que é 15, multiplica por 10, soma com o resto. E vou fazendo isso. Então, para que isso funcione, essa variável invertida vai começar com 0. E aí, esses dois comandos, eles vão ficar se repetindo. Vão se repetir. Até que esse valor aqui, ó, seja igual a 0. Bom, mas que valor é esse aqui? Esse aqui é o resultado inteiro da divisão. Tá? Esse é o resultado inteiro da divisão. Que eu vou chamar de Q, né? De quociente. Tá? Esse é o resultado inteiro da divisão. Então, se eu pegar o número, dividir por 10 e aplicar o math.trunc, eu tenho esse resultado inteiro aí da divisão, né? Aí, esse resultado agora vai ser o meu novo número que eu vou usar aqui, ó. Vai ser o novo número que eu vou usar aqui. Então, quando eu pegar esse resultado aqui da divisão, eu vou atribuí-lo para o próprio número. Ou seja, eu vou alterar esse número que eu estou dividindo aqui, ó. Ele vai sempre mudar. Ele vai ser sempre esse resultado aqui. Então, a cada iteração, o número que eu vou usar aqui para dividir, ele vai ser esse resultado aqui, ó. Ele passa a ter um novo valor. E isso aqui vai se repetir enquanto o número é diferente de 0. Porque quando ele for igual a 0, eu vou parar. Eu não preciso mais repetir. E aí, na hora que eu sair desse loop, significa que eu vou ter aquela variável lá chamada invertido, o algarismo, né? O número que eu digitei inicialmente invertido, né? Com os algarismos invertidos. Então, o padrão que a gente observou aqui foi justamente esse daqui, ó. Esses 3 comandos, eles representam esse padrão aqui, ó. É ele que vai estar dentro do comando de repetição. E eu vou fazer isso daqui enquanto esse resultado aqui é diferente de 0. Ok? Se a gente for testar agora,
que é que vai acontecer? 7351. 1537. 537. Professor, mas eu poderia ter feito isso com uma string, apenas inverter a posição dos caracteres. Poderia, mas aí não seria este problema, né? Esse problema específico pede para fazer isso com um número, tá? Porque fazendo com string você não vai ter essa técnica aqui. É simplesmente você trocar a posição dos caracteres. Essa técnica ela só surge quando você usa números inteiros. Tá certo? Esse algoritmo aqui. E no final aqui eu tenho um número, eu não tenho uma string. É tanto que se eu fizer aqui, ó, invertido mais um, ele vai fazer a operação matemática mesmo. Ele vai somar esse valor com um número. Você vai ver que ele vai retornar 7351. Ó, 1538. Então ele fez a soma. Isso daqui mostra que realmente essa variável invertido contém um número e não uma string. Ok? Então esse daqui é o algoritmo que vai fazer a inversão dos dígitos de um número inteiro. Ok? Tá claro aí, pessoal, esse algoritmo? Beleza. Então pronto. Então esse daqui, né, é o sétimo algoritmo aí fundamental, tá? Pode ser que, né, pode ser que você não vá precisar dele, mas ele é um algoritmo que tá, né, tem um fundamento que é usado aí em várias áreas, tá? Então, dependendo da área que você for seguir, muito provavelmente você pode precisar dele, tá certo? Bom, próxima aula, o que é que a gente vai fazer? Vamos ver esse algoritmo aqui, conversão de base. Esse algoritmo, número 8, ele vai usar array, ele vai usar vetor, tá bom? Então, a gente vai introduzir vetor. O que é que eu vou pedir para que vocês façam aí, né? Para a próxima aula, eu quero que vocês leiam no livro branco o capítulo 6. Vocês vão precisar do capítulo 6, arrays, tá? Para poder entender o que eu vou fazer lá no algoritmo número 8. Então, vocês vão ler o capítulo 6 para entender o que é um array, o que é um vetor. E aí, na próxima aula, eu já introduzo essa estrutura aí para vocês, nesse algoritmo. Tá certo? Então, leiam o capítulo 6 como tarefa de casa. Tá certo? Dúvidas aí, pessoal? Posso sim, Ciel. Beleza. Então, pronto. Então, vou finalizar por aqui. Quem tiver dúvidas aí na lista, continua. Tá? Quem não tiver, tá liberado. Um grande abraço, bom final de semana e até terça-feira. Quem tiver dúvida ainda, continua logo aí na sala, que eu vou ficar tirando as dúvidas. Beleza. Então vamos lá, Ciel. 1080. Só ver aqui a 1080. Na verdade, você submeteu? Deixa eu ver aqui. Não, eu consegui fazer o for, mas eu não entendi como é que eu posso apresentar o maior valor lido e a posição dele. Certo. Então, você vai fazer uma leitura de 100 inteiros. Aí o prompt vai ficar dentro do for, né, para ele repetir os valores. Isso, para ele ficar lendo os valores, exatamente. Aí o que é que você vai fazer? Isso daqui, na verdade, é uma técnica que eu vou falar ainda. Ela está implícita, você já tem condição de fazer,
mas eu vou falar explicitamente futuramente. Mas é o seguinte, você vai ter aqui um for que vai ler. Beleza. Aí, Ciel, o que é que vai acontecer? Como são valores inteiros positivos, você pode fazer o seguinte. Antes de você entrar no teu loop, né, no teu for, você pode criar aqui uma variável, determinar uma variável que você pode chamar de maior. Vai ser o maior valor que vai ser lido. E esse valor você pode começar ele com o número 0. Tá? Já que você vai ler só números positivos, então vou começar uma variável chamada de 0. Aí toda vez que o número que você lê for maior do que o valor que tiver aqui, você substitui esse valor. Como assim? Vamos supor que você lê uma variável chamada número, né? Ou valor, sei lá. Aí você vai fazer o seguinte. E você vai ler valor. Se esse valor que você leu for maior do que o valor que está armazenado nessa variável aqui, o que é que você vai fazer? Você vai substituir o valor dessa variável aqui, ó. Você lê o valor e testa se ele é maior do que o que você já tem armazenado. Se for maior, você joga esse novo valor dentro dessa variável. Então, você vai ter uma variável aí auxiliar que você vai ficar mudando de valor sempre que alguém for maior do que ela. Ok? Então, isso Entendi. aqui, como é que você vai pegar a posição? Bom, a posição, você vai fazer uma contagem. Então, você vai ter aqui uma contagem, vai ter um contador, vai começar de 0. Então, o que é que você vai fazer? Esse contador, ele vai ser, na verdade, esse contador, vou chamar aqui de posição, não é nem uma contagem. Vai ter uma variável posição, e essa variável vai ser o seguinte, toda vez que você identificar um novo valor maior, você atualiza essa posição com o i. Né? Esse i que você tem aqui, ó. Né? Você vai ter aqui um i, né? Você pode até começar o i de 1. Quando ele for menor do que 100, você vai ler 100 valores. Quando ele for menor ou igual a 100... Eu poderia colocar o i igual a 0 e menor do que 100? Isso é a mesma coisa? Pode, vai ser a mesma coisa. Você pode botar aqui 0 menor do que 100. Só que aí, nesse caso, a posição vai ser i mais 1. Mais um. Por Ok. quê? Porque lá na questão ele começa a contar do número 1, né? Uhum. Você vai ver que ele conta de 1. A posição 1, né? Isso. Então você pode fazer isso. Então, fazendo isso daí, você consegue, né, determinar quem é o maior e qual é a posição que ele está. Beleza? Tranquilo. Joia. Assim, ó. Tô vendo. Fiz assim, ó. Foi de 1 até 100. Se for maior, posição é o i. Se for maior, valor. Isso. Esses números aqui, tu não está nem usando, né? Nem precisa dele. Eu tinha feito o código antes, aí eu fui editando enquanto tu falava. Entendi. Ele aqui não está sendo usado. Pode até remover. E é exatamente isso daí. Pronto. Aí no final é só você mostrar O console log lá, né?
No console.log, exatamente. Beleza. Beleza? Beleza. Valeu, professor. Joia, cara. Falou. Agora, a 1065. 1065 da Brenda. Vamos ver aqui. Números pares entre 5 números. Então, você vai ler aqui 5 números inteiros e vai contar quantos são pares. Né? Beleza. Vou pegar aqui o código da Brenda. Pegar aqui teu código, Brenda. Só para ficar mais claro. Então, você tem um contador, perfeito, começou com os... Tá, contador de números pares começou com 0. Aí você está usando aqui uma outra maneira do for, beleza. Não, mas isso daqui é Python. Acho que esse for aqui, por isso que ele deu runtime aqui, viu, Brenda? Essa sintaxe aqui é a sintaxe do for no Python. JavaScript você tem que usar o for lá tradicional, né? Inicializando a variável. Então aqui você tem que usar o for como a gente vem usando JavaScript. Isso aqui é Python. Int também é Python. Acho que tu jogou aqui um código Python. Tá? Verde print é console.log. Aí, esse código aqui está em Python. Então é por isso que está dando erro, runtime. Tem que fazer esses comandos aqui usando o JavaScript. Então, aqui é passint. Você tem que fazer aqui as alterações necessárias. Ó. Vai Python. Né? Se o número for par, beleza. Aí você vai incrementar números pares com 1. Joia. Aí aqui, números pares. Concatenando. E tem que deixar aqui o espaço em branco. Tantos valores pares. Isso. Tá? Então faz essa alteração aí, Brenda. Bota ele para JavaScript, tá? Ele deu erro porque está em Python. A lógica é essa, mas aí tem que usar os comandos do JavaScript. Professor, ali no for, eu preciso adicionar alguma coisa? Tem que botar lá, tem que declarar uma variável, né? No caso, sei lá, pode chamar de i, como a gente vem fazendo, né? Inicializa ela, faz o teste, né? Quantos valores aqui? São 5 valores. E mais. Entendeu? Desse jeito aqui, é como a gente faz lá no Python. Vai de o N, né? O N vai de 1 até 5. Né? Aquele comando ficaria assim, se fosse em JavaScript. Ah, entendi. Então vai alterar aqui. Entendeu? Pronto, aí isso aí. A lógica é exatamente essa daí. Pois tá, professor. Obrigada. Nada? Beleza, hein? Tchau, tchau.